Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Astral Luna. Para quem não é inscrito ou está aqui há algum tempo e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Para consulta particular, o meu número estará na descrição desse vídeo. Vamos então com o possível campeão da Fazenda. Essa dica aí eu recebi de um inscrito do canal. Deixa um abraço para ele, tá bom? Vamos lá então embaralhar as cartas e ver aí quem será o possível campeão da Fazenda. Para quem assiste a Fazenda, para quem gosta de reality shows. Se você não gosta, não precisa criticar o vídeo, é só passar reto, tá bom? É o que falta hoje em dia, muitas pessoas que não gostam de certos temas e vêm aí pro canal das pessoas comentar. Esses dias mesmo eu recebi comentário de pessoas que não gostam de cartomancia ou não têm identificação com o canal. Por que participam então? E também recebi uma opinião até ridícula de uma pessoa que assistiu apenas um vídeo do meu canal e veio aqui dar opinião sobre todo o meu trabalho baseado em apenas um vídeo. Um vídeo não tira a conclusão de um trabalho. Se o canal tem tantos vídeos, vamos supor 200, 300 vídeos, você tem que olhar vários vídeos para tirar a conclusão, ok? Então são coisas óbvias, mas que algumas pessoas ainda não têm entendimento, né? Então caso não seja o teu caso, tu não gosta de reality shows, tu não gosta da energia da cartomancia, não gosta do canal, simplesmente passa reto desse vídeo, tá bom? Vamos lá então, com a energia aí dos possíveis, né, campeões. Eu vou dividir em 4 montinhos e em cada montinho terá uma informação para um participante, ó. Caiu uma carta ali, depois a gente vê aí para quem será, né? Uma carta ali já caiu, tá bom? Vamos ver então o que a espiritualidade fala sobre a Fazenda. Jojo, Biel, o Lipe e a Stephanie. Jojo, Biel, Lipe e Stephanie, tá bom? Vou mostrar aqui os montinhos para vocês, tá? Jojo, Biel, Lipe e Stephanie. Vamos começar, tá? Com o montinho da Jojo todinho. Ela que foi uma participante muito polêmica, porém com muita personalidade. Olha só, gente, aqui eu não preciso de mais cartas, tá? Eu vou tirar 7 cartas ou o número de cartas do montinho, né, para cada participante. Aqui possivelmente ela se sagra a campeã da Fazenda, a carta das estrelas aqui com a carta do anel confirmando esse título dela. Algum aí tá trazendo, diz que ela é uma pessoa muito guerreira, determinada, muito verdadeira naquilo que faz. Cartas de pureza, amizade aí na personalidade dela. Equilíbrio, apesar de não parecer, né, no sentido dela ser muito espontânea, mas aqui aponta muito equilíbrio na personalidade dela, uma pessoa que coloca o coração em tudo que faz e que vai ter a recompensa disso, e esse prêmio trará estabilidade aí para a vida dela por um longo tempo. Aqui mostra sucesso depois da Fazenda, ela sendo convidada aí para vários eventos. Mostra aqui uma alavanca, ou seja, eu ia falar alavancar, uma alavanca, enfim. Mostra aí uma ascensão, agora sim achei a palavra bonita, uma ascensão para a carreira dela, e vejo aqui que muitos sonhos dela serão realizados a partir de então. Vejo aqui mentores espirituais e pessoas amigas próximas dela, e isso aí ajudando com que ela desfrute o prêmio de uma forma mais segura e mais tranquila, tá bom? Parabéns aí a Jojo todinho, possível campeã da Fazenda segundo as cartas. Agora nós vamos com o montinho do Biel. Vamos ver o que vem para o Biel. Olha, o Biel aqui vem com novas oportunidades, novidades na carreira dele. Vejo aqui que a espiritualidade aqui tá auxiliando aí no processo de crescimento dele. Ele é uma pessoa um tanto imatura, tá bom? Ele é uma pessoa um tanto imatura no sentido assim de personalidade. A carta da criança já fala sobre isso. Então, ele deve ainda passar por amadurecimentos, por fases aí de amadurecimentos. Eu vejo aqui que ele é uma pessoa que ele tem, além da imaturidade, uma certa instabilidade emocional, tá bom? Apesar de talvez ter demonstrado segurança nessa temporada da Fazenda. É uma pessoa aí que trará soluções, tá? Para a própria carreira, e portas aí se abrirão. Olha aqui, ó. Essa pessoa aqui com a mão na chave aqui abrindo uma porta. Então, eu vejo portas se abrindo na carreira do Biel a partir de agora, com o final da Fazenda. Vejo ele sendo convidado para várias entrevistas, eventos, e sendo muito bem tratado, sendo muito elogiado também com a carta do buquê. Então eu vejo acontecimentos felizes, inclusive aí a possibilidade de um amor na vida dele. Não sei se ele está com alguém, tá bom? Mas eu vejo aí na energia dele a possibilidade de um amor. Com a carta do coração lá atrás no jogo da Jojo, eu também sinto alguém na energia da Jojo.
ok? Mas não agora. Vejo aí uma admiradora, uma pessoa que já admira ela, também aí presente. Mas nos caminhos do Biel aqui eu vejo isso acontecendo mais rápido. Vejo o Biel aí com uma pessoa aí vinda para os caminhos dele, uma pessoa inclusive com a qual ele sempre quis e sempre sonhou, ok? Vejo que ele é até um pouco romântico, mesmo que ele não fale isso. Mas para título em si, a carta das nuvens fala que ainda não é o momento. Apesar com a carta da chave aqui, ele ser bem votado aí e bem requisitado depois o final da Fazenda. Parabéns ao Biel também, tá bom? Pela sua temporada na Fazenda. Agora vamos com as cartas para o Lipe. Olha só, o Lipe pode receber aí propostas de viagem, ou até mesmo pode fazer uma viagem aí depois da Fazenda para o exterior ou para algum lugar distante aí. É o que eu estou vendo nos caminhos do Lipe, tá bom? Para título aqui, ó, as cartas são claras. Aqui a resposta é um não. Veio a carta da foice ali cortando essa possibilidade, ok? Mas eu vejo aqui que, apesar dessa derrota aí ser sofrida, né, para ele, na verdade, aqui eu vejo aqui uma tristeza aqui dele não vencer, um sofrimento, até mesmo de uma expectativa criada por ele, ou pela torcida dele, quem sabe. Eu vejo aqui oportunidades de crescimento e principalmente viagens aí chegando nos caminhos do Lipe. Eu vejo aqui que pequenos obstáculos aqui que aconteceram aqui na vida dele, ou que estão presentes, ele vai sair determinado, focado da Fazenda, tá bom? A cortar e iniciar novas fases. Aqui eu vejo questões um pouco demoradas ainda a ser resolvidas, mas que serão resolvidas. Aqui eu vejo pessoas saindo dos caminhos do Lipe, da vida pessoal dele, pessoas que já não faziam tanta importância assim, no sentido de que já tinham, né, vivido as lições de aprendizado para com ele. Então eu vejo aqui que, apesar de um pouco demorada essa questão das transformações na vida do Lipe, elas acontecerão. Mas aqui deixo um alerta, que o Lipe deve tomar cuidado com possíveis problemas de saúde que podem acontecer com ele ao longo de 2021. Então fica esse alerta aí pro Lipe. Lipe, cuida da tua saúde, viaja, aproveita, curte, mata a saudade da tua família. Vejo também você com muita saudade aí da sua família. Mas cuida aqui da tua saúde, porque eu vejo aqui algumas questões de saúde aí te atrapalhando no próximo ano, tá bom? Amadurecimento, tranquilidade, espiritualidade te ajudando a resolver esses problemas, tá bom? Força aí, tudo de bom pra você e boa sorte, ok? Vamos então com o jogo da última candidata ao título, que é a Stephanie. Uma pessoa de personalidade muito forte, pode não demonstrar isso, mas se ela tiver que brigar, que falar, ela vai falar. É uma pessoa aí que pode ter passado por problemas financeiros antes de entrar na Fazenda, tá bom? Mas é uma pessoa aí que sabe o que quer, tá bom? Eu vejo aqui nos caminhos da Stephanie mudanças por acontecer, convites de trabalho, inclusive aí para séries, novelas, filmes. Eu vejo aqui que convites de trabalho aí não vai faltar. Eu vejo aqui uma mudança do status dela profissional, de uma profissional que não era tão reconhecida assim para uma profissional que pode vir a ser reconhecida, ok? Eu vejo aqui que ela deve tomar cuidado com diz que depois da Fazenda, questões de discussões, pessoas que querem tirar a paz dela, que eu vejo isso muito presente. Cuidado aqui com inveja, olho gordo também, Stephanie, que a espiritualidade te proteja e guarde teus caminhos. Mas aqui eu vejo uma ascensão profissional e mudanças positivas chegando no caminho dela, ok? Isso é o que eu tenho a dizer sobre a Stephanie. Para título também não vejo abertura, mas pelo que as cartas falaram, a campeã será Jojo Todinho. Já deixo os meus parabéns desde agora à campeã e a quem acompanhou a Fazenda. O meu beijão. Para quem está assistindo esse vídeo, outro beijo. Tudo de bom para vocês. Até a próxima, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.